Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para falar um pouquinho sobre o mercado do boi, mercado de grãos. E já começo trazendo aqui, já falando sobre preço, né? Afinal, a gente já está algumas semanas consecutivas com a bolsa, né? Que é o nosso indicador futuro, com um processo de variação positiva. Se eu não me engano, talvez ele com exclusão do dia 27 de agosto, né? Que a gente teve um fechamento um pouquinho abaixo da abertura, mas já são aí, se eu não me engano, quase 10 pregões consecutivos com alta no contrato futuro para outubro, que é o contrato mais líquido hoje. E quando a gente olhando já lá para final do ano, já estamos encostando nos 260, né? Então, até se você olhar a variação já para janeiro 25 também, você já tem um 259 ali aparecendo na tela, patamares que a gente não via faz um tempo, né? Então aí a gente já começa a se questionar até onde vai, será que o otimismo de fato virou? Será que o ciclo pecuário acabou da perspectiva de descarte de fêmeas e agora está entrando a retenção de fêmeas? O preço do bezerro, em teoria, já estaria estimulando essa retenção histórica, né? A gente já tem uma margem tão boa para a cria que os preços já estariam estimulados. E aí, dentro dessa suposição, né, a gente já começa a ouvir um monte de perspectivas de que o preço agora vai para a lua, né? Então, a gente já começa a ver o 270, o 280 é logo ali, e o otimismo toma conta, né? Essa reafirmação do que pode acontecer e do otimismo, e de que se o preço sobe um pouquinho, ele pode subir mais e mais e mais e mais. Então, olhando para isso, acho que a gente já tem uma referência de como o mercado está animado nesses últimos dias, de como digamos assim, se contaminou a aura de valorização, o que é ótimo. Eu acho que a gente, de fato, precisava dessa movimentação, dessas altas aí que vem acontecendo sucessivamente, tá? Se eu não me engano, é a 13ª semana consecutiva que o preço do boi gordo sobe nos indicadores oficiais, seja nos indicadores da Grifato, seja no indicador CPEA, tá? Então, você pegar ali desde lá da segunda semana de junho, a gente vem registrando valorizações consecutivas e o boi gordo subindo. E o engraçado é que de todo esse intervalo, se a gente pegar mesmo o indicador agrifato, a máxima semanal de alta que teve foi de 1,68. Se a gente pega, se eu não me engano, o indicador CPEA, a máxima, entre as comparativos semanais, né? A máxima que teve de alta de uma semana para outra foi 1,84. O que mostra para mim que é uma alta relativamente comedida. E aí parte de um pressuposto com exceção dessas últimas 2 semanas que eu tenho observado de fato o encurtamento da escala de abate, que essa alta ela é em grande parte motivada, pelo menos na minha percepção aqui, por uma demanda mais forte. E os indicadores econômicos talvez reforcem esse sentimento. Quando a gente vê o PIB que foi divulgado do segundo TRI de 2024, né, a gente vê que ele veio acima das expectativas. Então, você teve aí 1,4% de crescimento contra a expectativa que era 0,9% de crescimento. Então, você está tendo uma demanda e uma atividade econômica acima do esperado, e isso pode ser que esteja reverberando, obviamente, sobre o nível de consumo da população. Então, isso é um ponto a se salientar. Talvez a demanda, justamente por a gente estar tendo altas semanas após semanas consecutivas, a demanda tanto interna quanto externa, tá? E aí eu bato naquele preço, naquele ponto de que seja a China, seja outros países estão comprando um grande volume de carne bovina brasileira, e nas últimas 3, 4 semanas, né, durante o mês de agosto, a gente viu o dianteiro desossado, que é vendido para a China, sair de 4.400 para bater 4.700. Então a gente estava no meio, digamos assim, né, entre meados, de uma percepção de uma demanda mais firme. E isso, de certa forma, pelo menos na minha percepção, foi um dos grandes puxadores de preço. Durante as últimas 2 semanas, e aí eu gosto de salientar isso, a gente veio de escalas de abate que se mantiveram nas médias nacionais em 9 dias, desde lá do final de junho até meados de agosto. Aí nas últimas 2 semanas a gente começou a ver um encurtamento das escalas de abate. Então pode ser que a gente esteja sofrendo nessas últimas 2 semanas, né, de fato uma redução de oferta. Porém, o que eu gosto de salientar é que se a mesma demanda que traz a gente aqui, se ela está aquecida, ela pode começar a engasopar, né, que a gente fala, ela pode começar a frear esse movimento de forte valorização. Por quê? Você parte de um pressuposto que você tem uma carcaça de 15,50, R$ 15, depois de 3 meses de alta, você começa a ter uma carcaça de 16, 16,50, 17, 17,50, e isso vai jogando para o varejo uma responsabilidade de aumento de preço para manter suas margens. E aí vamos ver como é que o consumidor responde a isso. Então, acho que todo esse contexto, toda essa narrativa que eu trouxe aqui para vocês,
ela é justamente para explicar esse movimento de alta e que ele, de certa forma, é sustentado pela demanda. Se a gente for olhar da perspectiva de oferta, eu olho para o mês de julho, em que os preços subiram, e ainda assim eu vejo um abate recorde de bovinos. Então a oferta continua muito volumosa. E justamente pontuou sobre essas escalas que se mantiveram em 9 dias. E mesmo que a gente veja em agosto de 2024 um recuo no abate de bovinos, no comparativo mensal, ou seja, sair de julho recorde para um agosto caindo, ainda assim, no comparativo anual, é mais animais do que abatia no ano passado. Então, acho que todo esse contexto justifica o que está acontecendo agora. A gente tem uma demanda um pouco mais firme, a gente teve um encurtamento das escalas, e isso dá firmeza para o mercado. O grande ponto é até onde a demanda aguenta, até onde o consumidor vai aceitar pagar. Eu, particularmente, vejo que a gente tem economicamente uma situação um pouco melhor. Isso aqui talvez gere um problema lá na frente, no longo prazo, por endividamento, por dificuldade, obviamente, de manter esse nível de endividamento, de gastos públicos. Eu acho que isso está motivando, em certa parte, o que a gente está vendo agora, e vai gerar consequências no longo prazo, mas o contexto atual talvez explique essa alta do boi gordo. E olhando para isso, né, acho que a gente já pode falar um pouquinho de preço futuro, né? E aí eu vou até pedir para a Laurinha entrar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado futuro e sobre possíveis projeções, sobre possíveis cenários diante de um mercado que ganhou uma valorização aí, se eu não me engano, o outubro saiu de 2,45 para bater agora 2,54, 2,55, então é R$ 10 por arroba, para quem deixou de, esperou, não negociou no dia 21 de agosto e agora está pensando em negociar no dia 3 de setembro. Laurinha, o que você traz aí para a gente do mercado? Iago, boa tarde. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando aí por mais uma semana. Você conjecturou muito bem aí, né? Explanou muito bem sobre o cenário atual do mercado, né? A gente está com o mercado ainda muito ofertado, até a gente estava em reunião com o cliente antes de entrar aqui no podcast, e ele nos fez essa pergunta que você trouxe aqui, né? Será que o ciclo já está virando? Será que essa valorização realmente é uma valorização que vai continuar de forma contínua? E falando em uma virada de ciclo, né? O que seria um ciclo em fase de alta, né? Ou o que seria, né? O que caracterizaria esse momento? Primeiro ponto, a situação do abate de fêmeas, né? A gente teria que ter uma diminuição do abate de fêmeas, ou o que a gente chama de retenção das fêmeas, o que ainda não tem ocorrido. A gente ainda está em níveis que nós consideramos como descarte. Esse segundo semestre ele tende sim a reduzir a participação de fêmeas, mas ao todo a gente ainda está no cenário de descarte dessas fêmeas, dessas matrizes aí. Então, o primeiro ponto seria esse, e a gente diminuir de fato a oferta de animais terminados no geral, não só de descarte de fêmeas que estão sendo descartadas, né? E não é o que a gente está vendo ainda. Como você falou, a oferta continua volumosa, a gente tem uma expectativa aí de que o abate no mês de agosto vai ser maior do que o de agosto do ano passado, e é algo até emblemático, né? A gente estava discutindo um pouco disso antes, né? De como a gente está tendo hoje uma oferta maior do que do ano passado e preços tão diferentes. Se a gente lembrar, no ano passado a gente chegou a ver boi de 190, 195 em São Paulo, boi comum, ali na virada de agosto para setembro, né? Então, realmente está um cenário bem diferente. O que tem sustentado é a demanda, como você trouxe aí para a gente. Inclusive, um ponto interessante, né? Semana passada foi final de mês e nós observamos uma valorização da carcaça casada, que é aquela meia banda que os frigoríficos comercializam, né? O que não é comum de se acontecer. A carcaça casada subiu na última semana 2,5%, uma valorização significativa, puxado principalmente pelo dianteiro, que é uma carne de um valor agregado um pouco menor, né? E o que, inclusive, faz sentido, pensando em uma população que, apesar de hoje a fotografia do Brasil ser de melhora de indicadores econômicos, a gente sabe que está muito longe daí das épocas áureas, né? Então, acho que esse comentário que você trouxe em relação à demanda, ele é muito importante, e entender que realmente o que está tirando um pouco dessa pressão de oferta são as exportações, né, que tem nos ajudado bastante aí também, e apesar do mercado doméstico ainda ser nosso principal comprador. E aí, nesse cenário de mercado doméstico mais positivo, com a carcaça casada valorizando mesmo em final de mês, e as exportações também desempenhando bem, nós observamos uma valorização bastante significativa. Se a gente pega aí do dia 16 de agosto para hoje, nós vemos um contrato, vamos pegar como base o outubro, que
que saiu de 239,50, e agora a gente está falando num contrato, nesse exato momento, no dia 3/9 às 10h54, a 254,35. Então, um contrato que sai de 239 para 254, quase R$ 15 de alta em um período aí de pouco mais de 10 dias. É uma valorização muito significativa. Isso aconteceu tanto para os contratos um pouco mais curtos, o setembro foi o que menos alavancou aí, mas tanto para os contratos mais curtos quanto para os mais longos. Então, agora a gente observa o contrato, por exemplo, para janeiro de 2025, a 258,55. Patamares que, salvo engano, deixa eu até olhar aqui para... Desde a abertura, ó, nós estamos nos maiores níveis desde a abertura do contrato. E considerando que na abertura do contrato nós não tínhamos uma liquidez tão interessante como nós temos hoje. Então, hoje está ficando muito interessante, não só para proteções, que eu acredito até para venda mesmo de futuro, de NDF, pensando em compor média. Então, iniciar uma proteção aos poucos e, conforme o mercado for alavancando, a gente faz preços médios, mas principalmente pensar em uma put, até. É que você garante um preço mínimo, e eu até peguei algumas puts aqui para trazer de exemplos para quem está nos ouvindo aí. Se a gente pega uma put para janeiro, que é um mês um pouco mais longo, a 255, vai pagar cerca de 2,50 por ela. E para dezembro, você vai para essa mesma put de 2,45 para garantir o mínimo de 245, você vai pagar na casa de 2,20. Então são preços extremamente 245, competitivos. né, Laurinha, para janeiro? 2,45 para janeiro Ah, e para tá. dezembro. Porque eu tinha entendido Eu falei o quê? 255. 2,55. Não, infelizmente não. Que é o sonho, né? Queria que fosse Ah. 2,55, mas infelizmente o mínimo de 2,45 nos custaria aí na casa de 2,50. E o Show. mínimo para janeiro e para dezembro, esse mínimo também de 2,45 nos custaria R$ 2. Ou seja, você consegue garantir pagando R$ 2, que é um valor bem baixo, assim, perante o que a gente está vendo nos últimos anos de custos de put, né, que é esse seguro de baixa, vai pagar um valor baixo para garantir R$ 5 a mais do que você tem hoje. Exato. Então, é um cenário que eu acredito que faz bastante sentido. A gente vem falando já há vários podcasts de olhar com mais carinho para as cotações da Bolsa, né? E lembrando, pessoal, que a hora de fechar é quando está subindo mesmo. Quando está caindo, não adianta querer fechar, porque vai estar caro. Se você quiser fazer uma put, vai estar caro. Se quiser fechar, travar mesmo venda, vai estar em patamares mais baixos. Então, acertar no olho da mosca ninguém consegue. A gente nem tem a presunção aqui de ter uma bola de cristal e de cravar o melhor momento, o pico de preços, mas a gente entende que num contexto um pouco mais amplo, que é a pecuária se dá, nós ainda estamos em fase de baixa de ciclo, a oferta continua abundante, a demanda tem nos salvado aí, né? Mas não é um período em que a gente recomenda ficar totalmente no risco aí. Então, mais uma vez, aproveitar os pontos, os preços da bolsa, acho que faz sentido, mais do que nunca, né? Faz sentido. Vamos só pontuar, eu acho que é válido a gente trazer aqui, até a gente comentou no nosso Fato Pecuário dessa semana, focando em dezembro, mas isso eu acho que é válido para outros contratos. Hoje, com esse 258 aí para dezembro, só para pontuar para quem está nos ouvindo, né? 258 contrato para dezembro, sobre o preço de agosto, que é o mês que fechou agora, a gente estaria falando de uma variação positiva, né, um ágio para dezembro de 10%. Ou seja, o preço para dezembro de 2024 agora está 10% maior do que fechou a média de agosto. Esse nível de variação positiva já aconteceu no passado com intensidades maiores. Então, se a gente volta em 2019, entre agosto e dezembro, o preço do boi gordo, né, chegou a subir ali 37%. Ele sai de R$ 154 em agosto para bater 212 em dezembro. Porém, nem sempre a gente tem um contexto que justifique talvez subir 30%. Lá em 2019, a gente enfrentou, de fato, e a gente estava bem na virada, em que você sai ali de um descarte de fêmeas para entrar numa retenção. Você teve um ano um pouco mais forte, pujantemente, economicamente falando, pré-pandemia ainda. Então, você teve essa variação de 37%. Porém, a média de variação entre agosto e dezembro, se a gente pegar dos últimos 15 anos, é de 8,3%. Ou seja, os 258 que a gente vê na tela para dezembro agora já garantem para aquele que quer travar uma variação, um ágio sobre o preço de agosto maior do que a média. Se eu coloco esse 245,
eu já garanto um ágio, né, de 4,2%. Garanto, eu pago um preço e aí se bater 255, se bater R$ 300, você surfa nessa valorização. O ponto é justamente encontrar dentro desse contexto de variação positiva, de valorização, um meio termo que te agrade, né, do ponto de vista de alternativas de comercialização. A gente não está falando que não vai bater 260. O ponto é, o mercado variou mais de R$ 15 nos últimos 30 dias, o mercado futuro. Isso dá espaço para que você faça uma trava e consiga justamente se garantir para esse período final de ano, principalmente para quem tem confinamento. Acho que essa é uma observação bastante válida. E eu lembro, eu conversei com algumas pessoas ali nos últimos 14 dias, justamente por conta desse contexto de um mercado muito firme. A gente já via um otimismo, digamos de certa forma, uma ganância tomando conta, e aí você já via a perspectiva de que o 300 era logo ali, então todo mundo segura e vai bater o 300, que seria, obviamente, lindo. Porém, qual que é a realidade disso acontecer? Qual a probabilidade de a gente bater 300? Para bater 300, o preço teria que variar quase 30%. E aí seria basicamente o segundo melhor desempenho da história entre agosto e dezembro. Então, eu acho que é bom sempre salientar que a gente está inserido dentro de um contexto que no mês passado, no mês de julho, a gente abateu a maior quantidade de bovinos da história do Brasil, 3,6 milhões de cabeças. No mês de agosto, ainda que caia, a gente vai ter provavelmente o maior agosto da história em volume de animais abatidos. Faz sentido que a gente volte para preços lá do final de 2022, que a gente abatia 2,4, 2,5 milhões de cabeças. Só que agora a gente está tendo, né, 3,5, 3,6, 1 milhão de cabeças a mais por mês. Faz sentido que a gente consiga sustentar esse preço de R$ 300 nesse momento? Acho que por enquanto ainda não. Mas é mais uma vez, uma percepção nossa, o que na verdade a minha percepção do que pode acontecer para esses próximos meses. E eu acho que é sempre prudente ter essa carta na manga da put. Acho que ela é completamente válida dentro desses momentos. Ô, Iago, e acho que até trazendo, não vamos falar nem no 300, né? Vamos falar num boi de 260, que é o que eu acredito para o final do ano, um CPEA 260, que já representa uma valorização aí de R$ 20 frente ao que a gente tem hoje, basicamente, até mais um pouquinho, né? R$ 21 aí. Para a gente falar nesse boi de 260 CPEA, seria um boi para o mercado interno, uns 255, né? O CPEA, uma média de comum em China. E trazendo esses 255 para preço de carcaça casada, para dar no 0 a 0, a gente precisaria vender essa carcaça no mínimo a R$ 17. A gente só a última vez que nós vendemos carcaça casada nesses níveis de preço foram em maio do ano passado. Sim. Então, tem um tempinho aí que isso aconteceu. Acredito factível, sim, de socorrer. Mas só lembrando, assim, né, que o mercado está indo bem, ótimo, mas está tendo um limitador aí. Não acredito que esse mercado otimista para um boi de 280, 300, a gente tenha espaço para esse ano. Mas sim, um mercado firme e galgando patamares maiores aí, né, mas sem entendendo a conjuntura, né? Exato, exatamente. O 17 eu acho que é logo ali a gente acaba batendo nele, acho que vai encostar nele, aí entra naquele pressuposto. A partir daqui, qual é a resposta da demanda? Qual é a resposta do consumidor brasileiro para ter que pagar, ao invés do que ele pagava, vamos supor, uns R$ 30 no patinho, 33, e eu particularmente estava pagando 29, R$ 30 aqui na minha realidade. A que ponto eu vou começar a repensar a minha decisão de compra entre vou sair do patinho de 35, que agora subiu, para ir para o peito de frango, que está ainda mais barato. Então, acho que é sempre pensando nessa perspectiva de qual é a matemática que a gente vai fazer para encontrar esse equilíbrio. Pois bem, acho que a gente falou bastante aí, ficou bem legal essa parte. Eu vou pedir, Stefan, Rodrigo, podem trazer aí a parte de grãos de nutrição animal. Bom, vamos lá. A gente está tendo continuidade de uma semana positiva, né? A gente viu principalmente semana passada para a soja os preços traçarem uma vertente aí de recuperação bem significativa, né? Várias regiões aí do interior do país, né? Principalmente Mato Grosso, até algumas regiões de Goiás, Pará, enfim, algumas regiões mais distantes aí da logística, que perderam a referência de R$ 100 a saca, voltaram a ter próximo preços para a safra 24-25 nessa referência de R$ 100 a saca ou acima dela. Então, o mercado já traça aí uma
traçou aí uma recuperação de praticamente R$ 10 a saca na semana passada. Essa semana ainda está dando uma firmeza, está dando uma continuidade aí uma estabilidade desses patamares recuperados. E aí vem uma série de conjecturas, né? Por mais que a gente veja uma safra dos Estados Unidos muito boa, um contexto norte-americano de muita oferta, a gente começou a ver um ressurgimento da demanda pela soja norte-americana, refletido em vendas para exportação. Um fator aí do farelo de soja também, né? A gente teve greves na Argentina, que você reduz impacta ali a atividade industrial e reduz a oferta de farelo. O Brasil é uma conjuntura um pouco mais ajustada aí de estoques e disponibilidade de farelo. Uma safra de soja que foi menor que ano passado, mas os fatores de demanda, exportação e processamento de soja mais elevados, exportações de farelo e consumo doméstico de farelo também bastante estimulado, e uma conjuntura aí de que a indústria tem uma dificuldade de originar matéria-prima, ao mesmo tempo que tem um fator de demanda batendo a porta. E sobra, né, basicamente aí Estados Unidos, que tem uma situação mais confortável de estoque, de oferta, recebendo aí, né, pelo menos aí fatores de demanda para a exportação de farelo de soja. Então, isso de alguma forma está trazendo aí, né, está influenciando nas cotações do complexo soja em Chicago e está trazendo uma força de recuperação junto com as vendas de soja para exportação que traçaram aí um movimento positivo. É um cenário que traz para esse curto prazo um viés de sustentação, né, uma melhora significativa, só que a gente lembra do quadro estrutural, ele é baixista. Então, por enquanto, né, esse fator, de alguma forma, pode ajudar a dar uma estabilidade ou até dar passos ligeiramente, subir mais 1, 2 degraus na precificação, mas a gente já vê que do fundo do poço, ali perto do dia 10, 15 de agosto até agora, o mercado traçou uma trajetória de recuperação e que deve ser aproveitada pelo produtor. Seja para fixação de Chicago, né, a gente está vendo o março 25 perto dos 10,40, o maio 25 na casa dos 10,50. É uma recuperação já de alguma forma bem significativa. E para quem precisa comercializar ou fazer algum hedge de papel, hedge de B3 de Chicago, é um momento interessante sim para se avaliar essa operação. A gente tem também na conjuntura de prêmios de exportação uma recuperação, né? A gente está vendo prêmios aí para março, rondarem a casa de 30 a 40 pontos acima de Chicago. Então, essa alta de preços no mercado doméstico para a soja 24 e 25, para a soja disponível também vem nessa vertente de recuperação dos prêmios de exportação. E é oportuno também para quem está fazendo aí estratégia por componentes iniciar algumas fixações. A gente pode ver prêmios mais valorizados, 50, 70 pontos acima de Chicago, agora entre setembro, outubro, dependendo aí desse contexto de Chicago, se uma entrada da safra norte-americana e um olhar também sobre o clima aqui no Brasil. Então, para quem está aí fazendo estratégia de componentes, está interessante também começar aí a dar os primeiros passos nas fixações de prêmio. Então, a gente está num contexto temporário de oportunidade que deve ser aproveitada pelo produtor. Aí tem a questão do dólar também, que tem questões internacionais e questões domésticas que está trazendo aí uma percepção de dólar ainda sustentado nesse 5,60. Tem uma visão sobre Estados Unidos, o Fed, que vai reduzir taxa de juros. Isso tende a trazer uma correção para dólar, só que tem um peso de questões domésticas sobre a cotação do dólar que está trazendo aí também, exercendo aí também uma influência. Então, o mercado vem dando, sim, oportunidades para a soja, para realizar e avançar aí nas fixações, nas operações de hedge. Em relação ao milho, a gente também viu uma apreciação do mercado semana passada. As cotações nos portos, que estavam ali R$ 61, R$ 62 a saca, chegaram a bater níveis acima de 65, 66, até R$ 67 a saca
em alguns momentos do mercado. Trouxe um pouco mais de firmeza também para os preços do mercado doméstico, que estavam aí numa forma bem lateralizada, da mesma forma na B3, um contexto bem lateralizado. Isso tirou B3 ali de um patamar que ela estava, e está trazendo aí uma construção de talvez aí uma tendência de um mercado mais firme, que sazonalmente acontece, uma tendência de um mercado mais altista para esse período do ano. Só que a gente ressalta, né? Tem que ser aproveitadas essas oportunidades para quem tem milho para vender, né? Essa recuperação de preços. A gente tem que olhar que o quadro nosso de oferta e demanda ele é relativamente confortável, né? A gente tem que olhar que o milho primeira safra começou a ser plantado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Rio Grande do Sul e Santa Catarina está com situação climática melhor em relação às chuvas. Paraná ainda mais irregular. O calendário de soja também, de plantio de soja, já está liberado em algumas regiões. A gente está esperando a chuva. E se esse calendário de plantio de soja, principalmente aí a partir de outubro, tiver uma regularidade maior, tiver um retorno de chuvas e dê condições ao plantio da oleaginosa, isso implica diretamente aí, potencialmente, no mercado de milho que tende a entrar num, num caminho de maior liquidez aí para o final do ano pelo contexto de oferta. E também por um cenário de calendário de milho segunda safra que hipoteticamente pode se desenhar aí de forma positiva, né? A gente ressalta o que aconteceu ano passado. O mercado estressou muito por atraso de plantio, por comportamento de chuvas, e olha o que aconteceu com o mercado do milho nesse ano de 2024. Então, o produtor tem que estar atento a esse movimento de bolsas, né? A B3 aí para o milho. Se não vai vender, olha para a B3 mais adiante. Talvez seja interessante também fazer uma proteção de queda pelo nosso contexto. Por mais que o mercado venha a ter um estresse, a nossa performance de exportação ela ainda está muito baixa, né? E ainda gera dúvidas se a gente vai traçar um número perto de 38, 39 milhões de toneladas nas exportações, ou se a gente pode ficar aí até abaixo de 35 milhões de toneladas. E isso reverbera aí sobre o número de estoques aqui do Brasil também e pode trazer uma pressão negativa, principalmente na virada do ano com a entrada da safra de soja. E aí queria passar para o Rodrigo também, o que ele destaca aí de movimento das bolsas também. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Conforme pontuado, nós tivemos uma valorização superior a 2% na última semana, tanto para os futuros de milho quanto para os futuros de soja em Chicago, apesar do feriado no dia de ontem, na Bolsa Americana, Labor Day, né, dia do trabalho nos Estados Unidos. Na última semana do mês de agosto, entre 23 e 30 de agosto, nós observamos altas, né, como pontuado, tanto para o milho quanto para a soja. Soja novembro, né, terminação X24, voltando a se estabilizar acima dos $10 o bushel. Na tela agora, 11 e 12 da manhã de terça-feira, negociando próximo aos $10,02 o bushel. Olhando o gráfico diário, tecnicamente, né, analisando apenas topos e fundos, nós já temos eles mais altos, né? Então a formação de topos e fundos ascendentes, que tecnicamente já seria uma tendência de alta no curto prazo, de novo, analisando o gráfico diário, e aqui, né, utilizando alguns indicadores para a soja novembro, novamente, temos aí um potencial retorno aos $10,28 o bushel, enfim, podendo chegar até os $10,50 no curto prazo. E para baixo aqui, né, um suporte de preços em 973. Essas referências que a gente tem para o contrato mais ativo de soja no momento. Pegando carona para o milho dezembro, que representa a entrada da safra norte-americana de milho, negociando a $4,05 o bushel. Aqui sim, nós temos ele veio de um contexto mais lateralizado, não temos ainda topos e fundos ascendentes, né, de maneira mais clara, como na soja, mas ele vem aí, é a terceira sessão consecutiva de alta, né,
Como eu comentei, no dia de ontem foi feriado, as negociações retornaram no pregão noturno de ontem. Ele abre para Brasil, né, às 21 horas, horário de Brasília. Teve o retorno das negociações e agora pela manhã negociando nesses patamares de 4,05 dólares o bushel. Acompanhando esse contexto, né, de recuperação técnica desses ativos, os fundos de investimentos eles recobriram parte das posições vendidas em derivativos de milho e de soja, né, de acordo com o último reporte do CFTC, sem grandes alterações, né, para o milho, o saldo que ainda é vendido foi de 241.908 contratos entre futuros e opções, e para a soja também um saldo vendido de 176.551 contratos entre futuros e opções. Esse contexto também foi observado para o saldo em futuros e opções de óleo de soja, para o farelo de soja, enfim, uma recompra dessas posições vendidas por parte dos fundos. Gostaria só de ressaltar, né, esse movimento de alta, especialmente para a soja, ele foi impulsionado pelos bons números de vendas semanais da soja norte-americana, né? O report sai toda quinta-feira, na parte da manhã. Para a temporada 24-25, foi a primeira vez que nós observamos um número, né, de vendas semanais acima de 2 milhões de toneladas. Para a soja veio 2,616. Então, isso ajudou a impulsionar as cotações da oleaginosa juntamente com a valorização dos derivados. Para o milho, também veio um bom número, né? O milho norte-americano, 1,494 milhão de toneladas, também no reporte da última quinta-feira. Esse número ele veio acima das estimativas de mercado, tanto para o milho quanto para a soja. Isso ajudou a fortalecer essas cotações dessas commodities em Chicago. Agora, trazendo para o Brasil, um contexto de alta também ao longo da última semana. No dia de ontem, uma menor liquidez por conta do fechamento de Chicago, né? Não tivemos negociação. Milho setembro, um viés de alta no curto prazo, negociando a R$ 61,85 a saca, na tela agora, às 11h16. Voltando a se aproximar de uma importante faixa de resistência entre os 62,22 e os 62,50. Então é esse o cenário que a gente tem no momento. Lembrando que hoje, 3 de setembro, o contrato vai se aproximando do seu vencimento, né? Dia 15, se eu não me engano, é um domingo, nós teremos o vencimento no próximo dia 16, então cerca aí de pouco menos de 15 dias para o vencimento do contrato. Tende a ficar bastante atrelado ao movimento do indicador CPEA base Campinas. Esse é o contexto que a gente tem para esse milho na B3. Aos poucos a gente vê a liquidez migrar mais para o novembro, que está um patamar mais elevado, negociando a R$ 64,70 a saca na tela agora. Pegando o gancho, como eu pontuei do indicador CPEA base Campinas, o contrato de setembro ele está apresentando um pequeno ágio em relação ao indicador. No dia de ontem, né, o fechamento, nós tivemos o indicador CPEA Campinas a R$ 60,70 a saca, uma pequena valorização frente à segunda-feira anterior. E para a soja, aqui sim, uma valorização mais expressiva, né? No dia de ontem, o indicador CPEA base Paranaguá veio a R$ 138,78 a saca. Na segunda-feira anterior, esse mesmo indicador veio a 130,03. Então, uma valorização no comparativo semanal entre uma segunda-feira e outra de R$ 8,75 a saca. Em virtude dessa valorização, né, das cotações externas da commodity, uma maior estabilidade do prêmio de exportação e a valorização do dólar, né, segue bastante volátil. O contrato corrente de dólar atualmente é o dólar para outubro. No dia de hoje ele chegou a perder a referência dos 5,6 na B3, já voltou na tela agora trabalhando a 5,64, 5,65 aproximadamente. Então essa combinação, né, de Chicago e dólar principalmente, além da demanda ainda pela oleaginosa brasileira, contribuiu para esse movimento positivo das cotações domésticas. Acho que esse é o principal cenário. No dia de hoje, né, ao final da tarde, nós teremos aí o relatório do USDA, né, de progresso das lavouras. A gente segue bastante atento. Deve vir já
algum dado sobre o início da colheita de milho por lá. Geralmente esse relatório ele sai na segunda-feira ao final da tarde, porém, como eu disse, ontem foi feriado nos Estados Unidos. Nós iremos ficar atentos a esses novos dados do USDA, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, os relatórios, esses dados mais específicos saem em nossos relatórios Fatos Agrícolas, os agrícolas eles saem toda terça-feira à tarde, então é isso, acho que mercado de grãos, esse é o cenário. Show de bola, Rodrigão, show de bola. Isso então, né, pessoal? Mas deixa eu te perguntar então, Deus. Olhando o movimento técnico, o boi vai subir, né? Nossa, sem descanso, hein, Iago? Aqui, Era isso que eu como queria você dizer, disse, exatamente. 10 pregões, né, praticamente consecutivos de alta, né? Só ali no dia 27 que foi uma estabilidade, né? Um pequeno recuo. Mas Aham. tecnicamente fica até difícil projetar Até alvos, né? onde, né? Até onde? Dá para usar algumas. Rompeu muito, né? Exato, Laura. E ele subiu Até bonito. basicamente em linha reta, né? Mas aqui colocando uma extensão de fibo, dá para projetar algum alvo técnico. Eu estou olhando para o outubro, né? Uhum. 258,30 seria o próximo alvo aí, né? Ele está 253,90 na tela agora, mas é isso. Talvez ele dê algum descanso, né? De curto prazo, depois de subir consecutivamente, enfim. Mas esse é o alvo que a gente tem aí para cima, Ele olhando o vai buscar, vai gráfico. buscar, vai buscar, pode ficar tranquilo. Tá garantido. Você falou, tá Tomara. garantido. Você falou, tá garantido. E aí, Então, depois o pessoal beleza. vem cobrar, hein? Fica tranquilo. É isso, então. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que nos acompanha aí, nos ouve toda semana. E é isso, né, pessoal? Valeu. Obrigadão. E até semana que vem. É isso, turma. Obrigada, boa semana. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Boa semana. Abraço.